Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Não é incomum que a gente deseje ter pessoas que nos respeitam, pessoas que nos admiram ao nosso lado. Não é incomum que a gente queira pessoas que de uma certa forma gostem da gente, queiram a gente ao lado delas. E também não é incomum que a gente aprenda inúmeras estratégias, técnicas, posturas para que a gente seja respeitado, para que a gente seja admirado, para que as pessoas nos desejem. E aí a gente entra em outro campo, que aí a gente vai aprendendo a cativar pessoas, a deixar pessoas, né, como aquela expressão diz, na palma da nossa mão, a deixar as pessoas ali dependentes da gente. Então, muitas vezes, na nossa tentativa de ter melhores relações, de encontrar pessoas afins, de encontrar pessoas que realmente gostem da gente, que realmente nos admirem, que realmente nos respeitem, a gente vai entrar com estratégias, com técnicas ali na frente para deixar a pessoa dependente da gente, para deixar a pessoa cativa, para conquistar a outra pessoa. Só que, gente, a questão é, quando a gente usa estratégias, técnicas para deixar a outra pessoa cativa, para dominar a outra pessoa, para deixar ela dependente, quando a gente fica aprendendo certas posturas, certas expressões, certos gestuais, né? Certas técnicas, né? Para a gente conseguir cativar a outra pessoa e de uma certa forma fazer com que ela haja ou que ela seja de uma forma que a gente aprova, né? Ou faça com que ela fique ali o tempo todo esperando a nossa atenção. Quando a gente está usando essas técnicas, quando a gente está tendo essa postura, a gente está atingindo a parte mais superficial e periférica da pessoa. A gente está usando essas técnicas no ego da outra pessoa. Então, a parte da pessoa que vai ficar cativada, a parte da pessoa que vai ficar dependente de você, a parte da pessoa que vai ficar cativa em você com o uso de várias técnicas, seja lá qual for que você use, essa parte que vai ficar cativa é o ego da pessoa. Então, todas essas técnicas que a gente vai aprendendo para que as pessoas nos respeitem, que a gente tem que falar assim, que a gente tem que se expressar assim, que a gente tem que ter tal postura, e que a gente não pode demonstrar sentimento, que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Todas essas técnicas são para cativar o ego da outra pessoa. Então, é muito importante que a gente saiba, que a gente entenda que quando a gente usa essas técnicas, quando a gente realiza esses joguinhos de conquista, talvez eles sirvam a priori para um caso mais profissional às vezes. Só que se você quer ter relações onde são de fato afetivas, ou quando você quer ter relações verdadeiras, profundas com outras pessoas, ou quando você quer ou quando você quer ter pessoas como amigos para você, amigos íntimos, né? Não amigo da boca para fora, mas quando você quer pessoas profundas ao seu lado, essas técnicas elas vão cativar no outro muitas vezes o lado mais superficial, o lado instintivo. Essas técnicas vão lidar com o ego da outra pessoa. E o ego da outra pessoa não é a pessoa. O ego da outra pessoa é a parte mais superficial dela, é a máscara que ela usa. Então, quando a gente usa de joguinhos, usa de técnicas para que outras pessoas nos respeitem, para que outras pessoas nos amem e nos queiram por perto, a gente esquece que o que de fato vai fazer com que outras pessoas se mantenham na nossa vida, que faça com que outras pessoas sejam atraídas para a nossa vida através de uma forma mais profunda, que faça com que a gente encontre pessoas realmente afins com a gente, que realmente tenham a ver com a gente, é a nossa energia.
Então você pode sim mudar o seu exterior, e existem muitas coisas do ponto de vista estético que ajudam. Você encontrar uma pessoa bem arrumada, você se portar de uma maneira educada, você aprender como se comunicar generosamente. Todas essas coisas são ótimas. Só que se essas coisas exteriores não vierem acompanhadas da sua energia, do seu foco no afeto, se você não conseguir internamente se tornar uma pessoa amorosa, uma pessoa bem-humorada, uma pessoa alegre, divertida, acolhedora, você só vai pegar as pessoas pela parte mais superficial, que é o ego. Então você até pode atrair boas relações. Só que a questão é que qual vai ser o tanto de qualidade dessas relações, até onde elas são, até onde elas vão, quão profundo essas relações vão estar. Se você tem que ficar usando joguinhos, técnicas, se você tem que fingir ser uma outra pessoa para poder cativar os outros, se você tem que fingir ser uma pessoa que você não é, fingir valores que você não tem, fazer caras e bocas, pôr uma máscara, fingir ser outra coisa, para fazer com que outras pessoas te respeitem, te admirem, queiram estar ao seu lado. Então eu preciso te dizer que fazer isso tudo não vai fazer com que de fato, profundamente, as pessoas queiram por total desinteresse e simplesmente porque gostam de você, estar ao seu lado. Mas elas vão fazer isso por interesse, por status, porque de alguma forma o ego daquelas pessoas vai ganhar algo estando na sua presença. Então, o outro lado da moeda, quando a gente começa a fazer técnicas, a gente até pode atrair mais pessoas que a gente está acostumado. A gente até pode ter um círculo social maior. A gente até pode ter pessoas que a gente chame de amigo. E a gente pode até cativar mais pessoas, por exemplo, para um relacionamento afetivo. Mas se esse relacionamento vai ser de fato afetivo, a probabilidade é muito menor. Porque quando você vai buscar um relacionamento afetivo através de técnicas, de jogos de poder, de conquista, você está indo pela parte mais instintiva, pelo ego do outro. Então, ao contrário de você estar indo numa postura de entrega amorosa, de você estar indo em direção ao outro, né, com amor, com entrega, com leveza, você está o tempo todo, de uma certa forma, manipulando indiretamente o outro para que ele faça aquilo que você quer. E o que você não percebe é que quando você fica manipulando a outra pessoa, você também é refém da manipulação. Porque a partir do momento que você parar de manipular a pessoa, porque a partir do momento que você sentir vontade de sair do personagem que você criou para viver de verdade, profundamente, uma relação com aquela pessoa ela vai se afastar, ela vai se distanciar. Porque o que ela espera de você é a máscara. O que ela espera de você é o jogo de conquista. É a manipulação indireta. É a máscara que você está usando. Então, se você quiser se mostrar de peito aberto para outra pessoa, mostrar suas vulnerabilidades, essa pessoa não vai querer, porque a priori o que atraiu essa pessoa para sua vida foi usar estratégias, foi usar técnicas, né? Foi cativar o ego da outra pessoa. Então, todos nós, desde que nós somos pequenos, na sociedade que a gente vive, a gente vai apreendendo, né? Não só aprendendo, mas apreendendo de aprender inúmeros valores, indiretamente. Então a gente vai aprendendo que se a gente não se portar de uma maneira X, o outro não vai respeitar a gente, que se a gente não tiver tal currículo, que a gente não tiver tal diploma, se a gente não tiver tal curso, se a gente não ganhar tanto, as outras pessoas não vão nos olhar, não vão nos perceber, a nossa existência não vai ter sentido no círculo social. A gente aprende que para a gente poder ter pessoas ao nosso lado, a gente tem que oferecer coisas a elas. Então, para aquela pessoa ali ser meu amigo, vou oferecer um presente. Vou oferecer para que ela conheça pessoas novas, né? Vou mostrar para aquela pessoa que se ela sair comigo, ela vai poder ir em tais festas, ela vai poder conversar com tais pessoas, ela vai se beneficiar dessa forma, ou então ela vai ter sempre uma pessoa aqui para fazer tudo que ela precisa, nunca vai faltar nada.
Então a gente aprende que para a gente poder ser amado, ser aceito, a gente precisa fazer coisas. Que por essência nós não podemos ser amados. Que a gente precisa estar o tempo todo conquistando o amor, a admiração, o respeito das outras pessoas. Isso, claro, gente, não significa que a gente tem que desdenhar completamente das outras pessoas. Que a gente tem que ser uma pessoa completamente inconvivível, que a gente não precisa tentar ser o mais respeitoso possível, ser o mais educado possível. Isso é ótimo, é muito bom a gente melhorar a nossa comunicação, é muito bom a gente procurar ser uma pessoa mais educada. Isso ajuda muito nas nossas relações. Mas isso é a primeira etapa, é a coisa mais superficial que você pode fazer. E não que eu não surte efeito, surte efeito. Só que é a parte mais superficial. Você pode muito bem aprender a falar de uma forma mais generosa, você pode aprender a falar de uma forma mais educada, você pode aprender técnicas para te ajudar a não invadir o espaço pessoal da outra pessoa, a não desrespeitar a outra pessoa. Isso é ótimo. Só que você pode fazer todas essas coisas, usar todas essas técnicas, e ainda assim, quando você for conversar com outra pessoa, se você tiver questões mais mal resolvidas dentro de você, se você tiver raivas guardadas, você vai acabar vomitando isso tudo no outro. Então a questão não é só a estética, entende? Então você pode procurar falar de uma forma educada, de uma forma gentil, generosa, carinhosa com a outra pessoa. Você pode fazer isso de fachada, mas se internamente você não estiver generoso, se internamente você não tiver achado o amor que existe dentro de você, a generosidade, a compaixão que existe dentro de você, se você não tiver dentro de você limpado todos esses detritos, todas essas questões mal resolvidas, se você não tiver dentro de você integrado as próprias sombras, quando você falar com a outra pessoa, todo aquele seu conteúdo mal resolvido vai sair na conversa. Então você pode estar falando muito bem, mas a pessoa ela vai interpretar de outra maneira. A pessoa ela vai achar que você está convidando ela para briga. Porque por mais que você fale bonito entre palavras, o seu tom de voz demonstra se você está com raiva, se você está triste, se você está indignado, se você está debochando. Então pode ser que você esteja tentando falar na melhor forma possível. Mas se você no tom de voz fala com deboche, por mais que o que você fale seja muito bom, a pessoa vai receber de outra forma. Então entende que a questão, às vezes, não é o superficial, não é as técnicas. E a gente vai aprendendo desde que a gente é pequeno que a gente tem que aprender técnicas, que a gente tem que aprender a ser assim, ser assado, fazer isso, fazer aquilo. Porque se a gente não fizer essas coisas, ninguém vai olhar pra gente, ninguém vai perceber. E se você olhar no retrato da sociedade, a maioria das pessoas fazem isso porque a maioria das pessoas estão com uma baixa autoestima. E eu me incluo quando eu falo isso. Então a gente quase nasce com uma baixa autoestima já. Né? Como fala Arlie Krau, a gente já nasce com uma baixa autoestima congênita, que vem lá do útero já. Então a gente já nasce se sentindo inferior. A gente já nasce achando que a gente é ruim. A gente já nasce com um monte de crenças de inferioridade. Então a gente acha que a gente, do jeito que a gente não é o suficiente. Então a gente precisa ser diferente. A gente precisa demonstrar ser diferente. Então eu tenho que ser assim, eu tenho que falar assim, eu tenho que me portar assim, eu tenho que me vestir assim, para que os outros me respeitem, para que os outros me admirem. Só que isso tudo do ponto de vista do ego. Então pode ser sim que o ego das outras pessoas te respeitem, te admirem, que as pessoas de uma forma superficial queiram estar com você. Só que se você não conseguir ativar dentro de você o amor que já existe dentro de você, e ele já existe, né? Porque por essência, por natureza, esse amor já existe dentro da gente. Então a questão não é aprender a ser mais amoroso, a questão é soltar as resistências para o amor, é soltar as resistências para a generosidade, para a compaixão. Então, se você não aprender a olhar para dentro e a encontrar esse amor que já existe dentro de você, a forma que você vai cativar as pessoas é superficialmente. E as relações também que você vai ter provavelmente vão ser superficiais. E às vezes, superficiais não necessariamente que vão ser curtas. Às vezes você vai conhecer uma pessoa há anos, você vai conviver com uma pessoa há muito tempo.
mas você vai conhecer pouco do mundo interno daquela pessoa, porque vocês nunca vão ter essa liberdade de entrar no mundo interno do outro, de falar sobre questões profundas, porque a relação ela é superficial, ela é uma relação rasa. Então, se você quer ter relações rasas, se você quer ter relações superficiais por status, então talvez essas técnicas possam muito bem te ajudar. Vão ser ótimas para você. Não digo que não funcionam, funcionam sim. Mas elas vão cativar o lado mais superficial. E se é isso que você quer, muito provavelmente vai ser ótimo para você. Só que se você quer relações profundas, se você quer encontrar um parceiro que realmente tenha com você uma relação de fato afetiva, que ali naquela relação tenha de fato afeto, tenha de fato intimidade, profundidade, que você tem, se você quer ter amigos, onde você consiga expressar sua vulnerabilidade sem ser julgado, sendo acolhido, sendo respeitado, se você quer encontrar pessoas em volta de você, que gostem de você do jeito que você é, com a sua luz e com a sua sombra, então usar essas técnicas de sedução, de conquista, de manipulação direta, só vai fazer com que você atraia pessoas do extremo oposto. Então você vai querer coisas profundas, mas vai estar procurando isso em relações superficiais. Porque é muito raro que a gente, tratando as pessoas superficialmente, procurando cativar as outras pessoas superficialmente, é muito difícil que a gente consiga transformar essas relações superficiais em algo profundo. Porque eu vou estar fazendo um tipo e a outra pessoa que foi cativada, ela também está fazendo um tipo. Então nenhum dos dois estão mostrando as suas verdadeiras faces. Nenhum dos dois estão realmente mostrando a sua vulnerabilidade, expressando a sua verdade, mostrando o seu mundo interno. Os dois estão fazendo ali um personagem. Os dois ali estão mostrando uma máscara, em vez de si mesmos, em vez do próprio coração. Então, gente, todo esse papo que eu quis começar a conversar com vocês no vídeo de hoje é para trazer reflexão pra gente na nossa vida diária. Se as relações que a gente realmente está tendo, se as pessoas que a gente está atraindo para se relacionar, se elas estão espelhando um lado mais profundo, mais afetivo, de fato amoroso, ou se a gente está atraindo relações superficiais que acabam rápido, que são rasas, que não permitem esse aprofundamento, esse conhecimento da alma do outro. Porque se provavelmente as relações que a gente está atraindo são muito superficiais, não permitem esse aprofundamento, talvez seja porque a gente tem esse medo de se entregar, e a gente tem medo de olhar para dentro, e a gente quer fazer ali um tipo o tempo todo, a gente quer ali demonstrar uma máscara social o tempo todo, porque a gente muitas vezes pode ter medo de ser rejeitado, porque a gente acredita que se a gente for do jeito que a gente é, a gente não vai ser querido, a gente não vai ser aceito. E isso é uma lorota que a gente vai aprendendo enquanto a gente vai crescendo. Porque quando a gente começa a expressar quem a gente é, quando a gente sai dos personagens com as pessoas afins, eu não estou falando você expressar 100% quem você é num trabalho, né, numa reunião, mas você fazer isso com seus amigos, com as pessoas afins. Você fazer isso, por exemplo, com seu parceiro afetivo, com pessoas que você ama, com seus familiares mais íntimos. Quando você se expressa de forma espontânea, do jeito que você sem querer realmente cativa outras pessoas. Mas não foi porque você fez técnica tal, técnica X, Y, porque você falou dessa forma e você ativou uma área do cérebro da outra pessoa, ou você ativou o instinto de sobrevivência da outra pessoa, o instinto de recompensa, o sistema de recompensa da outra pessoa. Então não foi por essas coisas. Não foi premeditado. Você não pensou, eu vou fazer isso para que a outra pessoa faça isso, para que a outra pessoa seja assim. Espontaneamente, com a sua energia, com a sua alegria. Você expressou quem você era. E assim você cativa pessoas que também expressam quem elas são,
que estão buscando expressões verdadeiras, expressões profundas, relações profundas. Então você atrai. Mas se você fica ali no personagem, fica com medo de se demonstrar, fica com medo de se expressar nas relações mais íntimas, se você tem tanto medo de se mostrar vulnerável e por isso você usa máscaras, se você faz isso, então você pode até achar uma pessoa aqui, uma pessoa lá, que diz que te respeita, que diz que gosta de você. Mas se você tentar uma relação mais profunda com essa pessoa, você vai ver que a pessoa ela ali está sempre no raso. Ela está sempre com um muro entre vocês. Ela não te permite ir além. Ela não permite se aprofundar nela mesma. E ela se aprofundar em você. Então a relação ela é rasa. Então quando a gente se expressa do jeito que a gente é, quando a gente olha para dentro, se conhece, busca por autoconhecimento, medita, faz terapia, enfim. Quando a gente se conhece, e nesse contato com a gente mesmo a gente aprende quem a gente é, e a gente começa a expressar quem a gente começa a expressar a nossa amorosidade, a nossa paz, a nossa serenidade, a nossa alegria interior, a nossa espontaneidade, a gente de forma indireta, sem querer, sem premeditar, sem usar técnica, a gente acha pessoas afins. As pessoas se maravilham da nossa espontaneidade, da nossa alegria, da nossa paz, da nossa amorosidade. Enquanto a gente fica ali buscando fazer premeditadamente para cativar o outro, para fazer com que o outro fique aos meus pés, coma na minha mão, a gente está usando estratégias que só vão até o ego do outro. E a gente não está tendo relações de fato profundas. E a gente não está tendo relações de fato afetivas. Então eu estou falando isso para pessoas que querem relações profundas, que querem se aprofundar numa relação, que querem ter amigos íntimos, verdadeiros, que querem poder contar suas vulnerabilidades para outras pessoas sem terem o medo daquilo ser jogado contra elas. Eu não estou falando para pessoas que querem cativar pessoas para ter um status, para ser benquista na sociedade, para ser respeitada, para ter várias oportunidades. Eu estou falando para pessoas que querem, de fato, uma relação afetiva, que querem focar no afeto na própria vida. Então, para essas pessoas, se o seu intuito é ter relações profundas, se o seu intuito é ter relações onde você possa se aprofundar no outro, onde você possa conhecer o mundo interno da outra pessoa e a outra pessoa também conhecer o seu mundo interno, então é necessário que você retire essas máscaras, olhe para dentro, aprenda a enxergar quem de fato é você, através do autoconhecimento, da meditação. Pare de usar técnicas de conquista, de jogos de poder, que assim como fala, por exemplo, o Harley Cravo, quando o poder entra por uma porta, o amor ele sai pela outra. Para o amor poder voltar, o poder tem que sair. Eles não coexistem no mesmo momento. Se você está buscando uma relação afetiva, mas você usa para entrar numa relação estratégias de poder, de conquista, de sedução, você está pondo o poder na frente. E quando o poder entra, o amor sai. Então, se você quer ter uma relação de fato afetiva, você precisa já começar ela com entrega amorosa. Você já precisa começar ela retirando suas máscaras. Porque é isso que você quer, profundidade, intimidade. Então você precisa também ser profundo. Você precisa também ter um contato mais profundo consigo mesmo. Não adianta a gente querer ter relações profundas com outras pessoas se a gente não tem relações profundas nem com a gente mesmo. Então a gente precisa buscar olhar para dentro, conhecer quem a gente é, retirar as máscaras e perceber que o que de fato vai cativar as outras pessoas é a nossa espontaneidade, é expressar a nossa verdade, é expressar a nossa luz, é expressar o amor que tem dentro da gente, é a gente ser do jeito que a gente é, porque é isso que traz o carisma para fora. Isso que faz a gente ser uma pessoa carismática, que aonde vai, ilumina o local, que aonde vai, é um incenso positivo naquele local. Né? Faz as pessoas guardarem boas lembranças, gostarem de você, lembrarem com carinho. É isso que vai fazer. Não é você pensar em fazer técnica tal, falar tal coisa, né? Manipular o outro indiretamente.
O que vai fazer com que você seja lembrado com carinho é se você carinhosamente tratava as outras pessoas. Se você internamente estava em amor, estava em estado amoroso ao conversar com outras pessoas, ao tratar outras pessoas bem, ao conversar com os outros, ao exercer suas atividades diárias. É isso que vai fazer com que as pessoas lembrem de você com carinho. É isso que vai fazer com que você consiga atrair relações mais profundas, mais íntimas. E não relações superficiais do tipo, comprei uma bolsa tal, comprei uma bolsa tal também. É muito legal, olha como tá o céu. O céu hoje tá chovendo. Não, a previsão tá que amanhã vai fazer sol, então eu vou sair e tal com meu marido. Conversas até legais, mas extremamente superficiais. E aí falar sobre sentimentos, sobre filosofia, sobre comportamento humano, sobre espiritualidade, sobre coisas profundas, se torna inviável. Porque a pessoa está sempre ali na beira, sempre ali no raso, sempre ali na borda da piscina. Ela nunca se permite se aprofundar. E a gente faz isso o tempo todo. Para a gente conseguir ter relações profundas, a gente precisa primeiro aprender a se aprofundar na gente mesmo. Encontrar esse amor que existe dentro. Porque é expressão desse amor, vibrando no amor, é que a gente vai atraindo pessoas afins. Vibrando nessa energia, é que a gente vai atraindo pessoas afins. Mas quando a gente vibra manipulação, conquista, sedução, é isso que a gente vai atrair para a nossa vida. Então a gente precisa saber internamente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas posturas, que tipo de relações a gente está atraindo. E se os nossos sentimentos, o nosso pensamento, a nossa vibração está favorecendo na nossa vida relações mais profundas, focadas no afeto, ou se está favorecendo relações mais superficiais, focadas em competição, focadas em guerra, focadas em disputa. É isso que a gente tem que se atentar. E se a gente perceber que a gente está usando uma máscara, que a gente está querendo manipular outras pessoas indiretamente, controlar o comportamento das outras pessoas, que a gente possa olhar para dentro, se conectar com a nossa amorosidade e ao ir se relacionar com outras pessoas, a gente poder ir com entrega, com confiança, a gente poder se entregar para o outro. E se por um acaso o outro não quiser ter esse tipo de relação mais profunda, então que a gente se distancie, que a gente procure a distância saudável em relação ao outro, que a gente busque a convivência possível, esqueça se aprofundar naquela relação com aquela pessoa daquela forma e tente procurar pessoas afins. E tente procurar pessoas com as quais a gente vai conseguir se aprofundar. Porque também não vai adiantar você tentar se aprofundar com uma pessoa que não quer nada mais do que uma relação superficial. Então você vai estar dando murro em ponta de faca, batendo a cabeça na parede, isso não vai adiantar nada. Então a gente também precisa saber se as pessoas que a gente está encontrando também têm essa disponibilidade, essa mesma disponibilidade afetiva que a gente tem. Né? Como diz mesmo Arlie Cravo. É como se a gente quisesse estar dando um abraço de urso e uma pessoa que só se permite, que só tem disponibilidade para nos dar um aperto de mão. Então a gente pode querer ser muito intenso, muito profundo, mas a pessoa só permite um aperto de mão. Então o abraço vai ser excessivo, tanto para ela, porque vai ser demais do que ela pode receber, tanto para você, porque você vai estar dando uma coisa que o outro não vai poder te fornecer. Não vai ser recíproca essa relação. Então a gente precisa entender isso também. Se a pessoa que a gente está buscando tem uma relação mais profunda, se essa pessoa ela tem essa disponibilidade de afeto e de intimidade, de profundidade, para a gente poder ter uma relação mais profunda. Porque às vezes aquela pessoa só permite relações superficiais e aí tudo bem. Você pode gostar muito da pessoa, você pode amar a pessoa, mas a convivência profunda não é possível. Então você tem que conviver superficialmente, ter relações superficiais com a outra pessoa. E aí você procura, ao mesmo tempo, em paralelo, pessoas às quais você vai conseguir se aprofundar num vínculo mais profundo, numa amizade, num namoro, seja lá o que for, mas que você vai conseguir ter relações mais profundas na sua vida. Mas é somente nesse olhar para dentro, nesse se aprofundar em si mesmo,
é que você vai conseguindo atrair pessoas tão bem profundas para sua vida. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha aqui tocado o coração de vocês. Eu agradeço todo mundo que fica comigo aqui assistindo os vídeos, que comenta, que curte, que me ajuda aqui a ser ouvido, né? Que predispõe um pouco do tempo, que proporciona um pouco do tempo, dia a dia corrido, para poder me ouvir, para poder ver aqui os vídeos. Eu agradeço demais. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.